Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante pensador, Gregório de Nissa. De início, deixemos claro que aos padres apostólicos, aqueles que conviveram com a figura histórica de Jesus, o Cristo, e, na sequência, os padres apologistas, que não conheceram Jesus, alguns chegaram a conhecer os apóstolos, e esses padres apologistas fazem a defesa do cristianismo. O Gregório de Nissa é um desses padres apologistas. E ele está dentro da antiguidade. Mas o pensamento de todos esses padres apologistas vai ter uma influência muito grande no pensamento medieval. Por isso está dentro aqui dessa playlist Filosofia Medieval. O fenômeno ao qual podemos chamar de filosofia cristã ou filosofia medieval tem as suas bases no pensamento desses padres apologistas. Dito isto, comecemos então com Gregório de Nissa. Ele nasce no ano de 335 e vem a falecer no ano de 395. Ele nasce na cidade de Cesareia, na Capadócia, e vem a falecer na cidade de Nissa, também na Capadócia. Hoje, nós chamamos o lugar de Turquia. Ele recebe esse nome, Gregório de Nissa, por ter sido bispo da cidade de Nissa. E, posteriormente, foi bispo também de Sebaste. A sua festa litúrgica, sim, porque o Gregório de Nissa é santo pela Igreja Católica Apostólica Romana, e é comemorada sua data no dia 9 de março. O Gregório, ele atuou como professor de retórica. E, segundo alguns comentadores, ele foi casado. As suas principais obras são Grande Catequese, Contra Eunômio e Sobre a Virgindade. Mas há outras obras interessantes que nos chegaram, do Gregório de Nissa. Agora, veja, eu falei na data de nascimento e morte, falei que o homem foi casado, mas nós temos de ter consciência que estes pensadores, do início do cristianismo, os pensadores mais antigos, não há uma certeza sobre os dados biográficos. O que nós nos baseamos na tradição. Sempre na tradição. Não há como se afirmar com toda certeza, com dados realmente fidedignos, a real data do seu nascimento, ou o ano realmente em que a pessoa veio a falecer. Mesmo a questão dele ter sido casado, nós encontramos comentadores, sim, há uma tendência na tradição em dizer que ele foi casado. Mas há aqueles que negam que ele tenha sido casado, que ele tenha preservado a virgindade, até porque ele escreveu aquele livro sobre a virgindade, onde ele valoriza muito essa questão da virgindade. Então talvez ele nunca tenha se casado. Nem isso nós temos certeza. Há comentadores que afirmam que ele teria tido filhos com essa esposa. Mas se nem certeza nós temos se ele foi casado, quanto mais se ele teve filhos. E caso ele tenha sido casado, quando ele entrou para a vida religiosa, ele não tinha mais mulher. Então, das duas, uma, ou a esposa veio a falecer, e depois desse falecimento ele entrou para a vida religiosa mais a sério, de uma forma mais plena, mais rigorosa, ou então houve uma separação, ele se separou da esposa para se dedicar exclusivamente à vida religiosa. Mas esses dados nós não sabemos. Sabemos o que veio da tradição, e a tradição deixa várias lacunas, ou mesmo falhas. Dito isso, cabe dizer também que ele veio a combater as heresias da época, como, por exemplo, a do bispo Ário, o arianismo. Inclusive, ele participou ativamente do concílio de Constantinopla, que o imperador organizou e convocou no ano de 381. E neste concílio foi refutado de vez e foi afastado a heresia do arianismo. O que é isto? O bispo Ário, ele entendia que Deus é um só há um Deus. Até aí tudo bem, está coerente com a tradição cristã. Só que o bispo Ário entendia que Jesus Cristo e o Espírito Santo não compartilhavam a mesma substância de Deus.
Jesus Cristo e o Espírito Santo não seriam Deus, não seria um só. Tá? Jesus seria superior aos demais humanos, tudo bem, mas não seria idêntico a Deus. E a partir do Concílio de Constantinopla, vem-se a tese do Gregório de Nissa e de outros que seguiam pela mesma linha de pensamento, dizendo que na verdade você é um Deus em três pessoas. Então, é contrário à tese do bispo arianismo. Tá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas em um único Deus compartilhando a mesma substância. E o Gregório de Nissa há de sofrer na sua formação uma influência muito grande do seu irmão mais velho, que é quem na verdade vai educar o Gregório, é o irmão dele. O irmão viajou bastante, esteve nos principais centros urbanos, intelectuais da época, e fez excelentes estudos, e quando ele retorna à cidade, ele vem a educar o seu irmão mais novo, no caso o Gregório. Então ele sofre uma grande influência do Basílio, que é seu irmão, e também uma grande influência de um pensador mais antigo, o Orígenes. O Orígenes, que nós temos um vídeo também no canal sobre ele, muito interessante, apresenta uma interpretação alegórica da Bíblia, traz uma visão mais positiva da filosofia junto à teologia. Então ele há de sofrer uma influência grande de Orígenes, e uma influência muito grande também de um filósofo grego, o Platão. Mas o Platão há de influir por meio do neoplatonismo, então em voga ali no Império Romano. E o Gregório de Nissa, ele há de entender que a filosofia pode se somar com a teologia. Pode haver uma união harmônica entre filosofia e teologia. Não são antagônicas. A filosofia não é o inimigo da teologia, não é o inimigo da religião. Pode haver uma união. Da mesma forma que o Orígenes também argumentava nesse tocante, e o irmão dele, o Basílio. Então, agora, entende o Gregório de Nissa, que a filosofia, afastada da palavra revelada, dos escritos sagrados, ela é estéril e infrutífera. A filosofia só é válida dentro daquele percurso então, delimitado pela revelação sagrada. Se bate de frente, está errado. E acredita-se, os comentadores, eles acreditam que foi Gregório de Nissa aquele que melhor unificou a teologia com a filosofia, logo após Orígenes. Quer dizer, Orígenes é um marco. Ele que primeiramente traz a filosofia com a teologia e une as duas de uma forma mais harmônica. A filosofia como uma aliada da teologia. Mas depois do Orígenes, teria sido Gregório de Nissa aquele que melhor unificou essas duas visões de mundo, a greco-romana e a visão cristã. E vai prosseguir assim até Agostinho. Então, são os três marcos: Orígenes, Gregório de Nissa e depois Agostinho, nesse tocante da unificação da teologia com a filosofia. Ele há de falar, e aí uma coisa muito, muito interessante também, vamos pensar lá na Baixa Idade Média, no São Tomás de Aquino, há um espaço temporal muito grande, claro, há uma diferença histórica considerável. Mas eu posso afirmar que, em termos de juntar os argumentos de fé e razão para defender e explicar as questões de teologia, tá? O Gregório de Nissa pode sim ser comparado ao Tomás de Aquino, pois os dois tendem a unificar tanto os argumentos de fé, tanto os argumentos provenientes da razão, indiscriminadamente, no seu discurso, na sua retórica, a favor, tá, de questões vinculadas à teologia. E também posso afirmar, junto com outros comentadores, que o Gregório de Nissa foi o mais místico e teológico que os outros dois capadócios. Então, se a gente for ver pelo prisma, quem foi
o mais místico e teológico padre entre os três capadócios? Foi, com certeza, o Gregório de Nissa. Aí você está me perguntando, mas o que são os três capadócios? Pois muito bem, essa expressão, os três capadócios, ela é atribuída a três padres da igreja. É muito comum isso. E esses três padres da igreja são, respectivamente, o Basílio de Cesareia e o Gregório de Nissa, que são irmãos. E o amigo, muito amigo desses dois, que é o Gregório de Nazianzo. Então, esses seriam os três padres capadócios, os três capadócios. Como eu falei, o mais místico e o mais teológico dos três seria o Gregório de Nissa. Agora, o Basílio, com certeza o Basílio é o melhor administrador da igreja. Sem dúvida, ele supera o Gregório de Nissa em termos de administração da igreja. Da mesma forma que o Gregório de Nazianzo há de superar o Gregório de Nissa em termos de retórica. O Gregório de Nazianzo é um excelente orador. Ele domina a fala, tá, maravilhosamente bem. Tanto que há também de ter um destaque muito grande no Concílio de Constantinopla de 381. Só não participou o irmão Basílio, porque havia falecido. Mas do leito de morte, o Basílio ainda indicou para o grupo dele que o amigo da família, o Gregório de Nazianzo, por ele ser um grande orador, conhecer muito bem a retórica, que ele fosse representar o grupo no Concílio de Constantinopla, conjuntamente com o seu irmão Gregório de Nissa. Então, nesse Concílio de 381, que se ganha da doutrina do arianismo. E as teses do Basílio, elas vão estar presentes ali nesse concílio. Mesmo ele tendo falecido, as teses dele vão ser defendidas ali e vão ser vitoriosas, tá? Com a ajuda do irmão e com a ajuda do amigo. Agora, voltemos ao Gregório de Nissa. O Gregório, no tocante à fé, tá? O que é a fé? Ele vai dizer que a fé é algo completamente diferente do conhecimento. Conhecimento, aquele que vem da filosofia, das ciências. Conhecimento é uma coisa. Saber alguma coisa por meio da filosofia, da ciência, tudo bem, beleza. Mas a fé é diferente. E a fé não só é diferente, como é superior ao conhecimento. A fé é superior ao conhecimento proveniente da filosofia e das ciências. A filosofia, tá? Onde entra a filosofia nesse tocante? A filosofia, ela deve ajudar, olha bem, ela vai ajudar a tornar disponível o conhecimento mas qual conhecimento que ela vai tornar disponível? É aquele que há de favorecer o melhor entendimento da fé. Não é qualquer conhecimento que me interessa da filosofia. Não, não é. É somente aquele conhecimento que há de favorecer melhor a que eu compreenda, que eu entenda por meio da minha razão o que é a fé, os dogmas da fé. Beleza? Bom, antes da gente prosseguir nessa questão da importância da filosofia, se você está gostando, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. É muito importante para eu saber também a sua opinião. Então vamos prosseguir então com a filosofia. A filosofia, ela tem um papel muito importante dentro da religião, que é de demonstrar a existência de Deus. Demonstrar que demonstrar que a existência de Deus é algo evidente. Tá? E eu consigo demonstrar isso por meio de quê? Da razão. Vou mostrar o quanto que é evidente que Deus existe. O Gregório de Nissa, ele há de defender, como falamos ainda há pouco, a Santíssima Trindade. Lembra? Pai, Filho, Espírito Santo. Então, ele há de dizer o quê? Que você tem uma unicidade de Deus. Deus é um só. E ao mesmo tempo, de uma forma simultânea, você tem a Trindade. Uma coisa não está em oposição à outra. Deus é um só e ao mesmo tempo ele é três. Então eu tenho a unicidade simultânea à Trindade. Sendo que a substância da qual é feita Deus será a mesma substância da qual as outras duas pessoas da Trindade também serão feitas. O Filho e o Espírito Santo.
Então ele há de defender a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é também Deus. Não se trata de dois deuses, um Deus só. E o Espírito Santo, da mesma forma que você tem Deus Pai, o Filho procede do Pai. O Espírito Santo, ele procede do Filho. A palavra, o verbo proceder. Esses capadócios são de colocar essa expressão, procede. Tá? Então, o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Filho. E justamente o Espírito Santo ter essa divindade e proceder do Filho, tá? Eu posso chamar esse Espírito Santo também de Espírito de Cristo. Espírito de Cristo porque ele procede de Jesus, o Cristo. E Jesus Cristo, muito interessante, ele há de, o Gregório há de nos afirmar que Jesus Cristo tem duas naturezas, mas uma única pessoa. Duas naturezas distintas em uma pessoa. E que duas naturezas são essas? É a união do homem, o homem Jesus, que nasceu da mãe Maria, do homem Jesus, que teve uma família que é judeu, que viveu numa cidade, numa época histórica, que tem a sua humanidade, como eu, como você, tem a sua humanidade, com a divindade, com o fato de ele ser também Deus. Então são as duas naturezas de Jesus. É a união do homem com a divindade. Em uma única pessoa. E uma coisa muito legal que eu vejo no Gregório de Nissa é a sua visão antropológica. Para essa eu bato palmas, ele tem uma visão belíssima. Você sabe, é o estudo do homem, não? Antropos é o homem, logia, estudo. Então, qual é a visão do homem, do humano que tem o Gregório? Ele vai dizer que esse humano é a síntese, é a união, é o resumo. O humano é a síntese e a imagem de todo o universo. Olha que coisa bacana. O humano é a imagem e síntese de todo o universo. Mas a maior grandeza provém de ser a imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa bacana. Ele prossegue. E de ter recebido o verbo, tá, em sua natureza. Ou não é bonito? Tá? Independente da religião, se você tem esta ou aquela religião ou não tem nenhuma, é bonito. É um pensamento bacana. Bem, gente, se você gostou, tá, deixe o seu comentário e continue vendo os demais vídeos do nosso canal. Tá bom? Olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais!